Meu nome é Lia e eu e meu grupo vamos falar sobre as leis de proteção às mulheres no Brasil. Aqui estão os participantes. E aqui são os tópicos que a gente vai apresentar. Primeiro tópico, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Lei do Assédio, Lei do Aborto Legal, Lei do Estupro. Me chamo Emily e vou apresentar sobre a história da Lei Maria da Penha. A lei surgiu a partir da história da mulher Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica e após sofrer um tiro nas costas que a deixou paraplégica, decidiu denunciar seu marido. E Lucas, você vai falar sobre qual parte aqui do slide? Lei do feminicídio. A lei do feminicídio. Pronto. O que é o feminicídio? Matar a mulher. Matar a mulher. Essa lei, como é que ela protege a mulher? Ser preso até... Tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica. Essa prisão é por muitos anos ou depende da avaliação do juiz? Depende da avaliação do juiz. Quais são as medidas que podem ser feitas para prevenir ou coibir a violência contra a mulher? Você acha que os homens têm medo agora, depois que a lei foi criada, você acha que os homens têm mais medo de agredir as mulheres ou eles não estão nem aí, continuam agredindo? Continuar agredindo. Você, enquanto você é um homem, você concorda com outros homens agredindo mulher, seja verbalmente ou fisicamente? Eu não gosto que eles agridam a mulher, porque isso daí é uma coisa que era para a lei ser mais aplicada, porque isso daí que acontece, não era para estar acontecendo, porque mesmo que essa lei exista, eles vão continuar fazendo isso. Você já passou por alguma situação na sua família ou algum amigo seu que agrediu alguma mulher, namorada, esposa? O namorado da minha irmã, ele agrediu muito ela até um certo ponto, que ele deu até um murro no olho dela. Foi. Mas ela aplicou a Lei Maria da Penha, ela foi à delegacia? Ela foi, só que não deu em nada. Mas você sabe, mas por que será que não deu em nada? Tem que investigar, né? Tem que investigar, porque se não tiver prova, não tem como investigar. Porque... Tem que ter prova. Então é um dos nuances da lei. Agora outra coisa, você acha que, vamos supor, sua irmã vai ser agredida por outra pessoa, é só ela que pode denunciar? Ou você, enquanto irmão, você pode denunciar? Eu posso denunciar, ou ela pode, minha mãe, ou minha família. E no caso, você denunciando, você é testemunha também, sabia? Você é testemunha. Você chegando lá com a sua mãe dizendo, minha irmã foi agredida pelo fulano de tal, você é testemunha. Agora eu vou falar sobre a lei do assédio. No Brasil, o assédio sexual é crime, definido no artigo 216A do Código Penal como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. O assédio é o ato de importunar alguém de forma abusiva. Isso ocorre, por exemplo, com perseguição, proposta e insistências, de forma virtual ou presencial. O assédio pode ocorrer em diversos locais, como no trabalho, no transporte público, em instituições de ensino, bares e boates, e restaurantes, entre outros. Se algum dia você sofrer um assédio, denuncie 190. Meu nome é Vanessa e eu vou estar falando sobre a lei do aborto legal. No Brasil, o aborto é considerado crime, porém, essa lei do aborto legal abre algumas exceções que liberam fazer o aborto em certas situações, como em caso de estupro. Risco de vida para a gestante, quando a gravidez representa risco para a vida da mulher. Estupro, quando a gravidez é resultado de um estupro. Anencefalia, quando o feto é anencefálico, ou seja, não possui cérebro. E com outro aluno do grupo é o Rairon, e aí sobre a lei do estupro, o que é essa lei? O estupro é um crime previsto no Código Penal brasileiro, especificamente no artigo 213. A definição de estupro é a prática de relação sexual ou outro ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Por exemplo, se o homem beijar uma mulher à força, é considerado estupro? Sim, é considerado estupro. Se o homem passar a mão na mulher sem a mulher permitir, é considerado estupro? Sim. E essa frase aqui, não ensine mulheres como não ser estuprada, ensine homens a não estuprar. O que você diz dessa frase? Você já foi ensinado sobre isso algum dia na escola ou na sua família? Só agora. Só agora. Então tá sendo bom, né? Aí o que você conclui sobre isso? Sobre essa aula, sobre esses ensinamentos? É errado, né, pra fazer isso.
É errado, dá pra fazer isso. Porque a mulher, você considera a mulher um objeto ou ela é um ser humano que também pensa, que tem suas vontades, que tem suas escolhas? Se um dia você tivesse uma namorada e você amasse muito a sua namorada e ela não quisesse e ela não quisesse mais ficar com você, por causa disso, você acha que seria capaz de agredir ou perseguir essa menina? Não. Ou você simplesmente, mesmo sofrendo, ia partir pra outra? Você iria partir pra outra? Agora me diga, qual foi o que vocês usaram para fazer o slide? Foi o Canva ou foi qual? O Canva. Muito bem. Você já tinha feito slide antes? Não, esse é meu primeiro. Primeiro slide. E o Canva é uma ferramenta. O que você achou dessa ferramenta? Perfeita, tia, tem tudo. Tem tudo. Essas imagens você tirou de fora do Canva, no Google Imagens? Eu tirei pelo Pinterest. Ah, pelo Pinterest. Muito bem. Primeiro C, com a equipe 1, que vai falar sobre as leis de proteção às mulheres no Brasil. Quem faz parte da equipe? Vinícius, ele fez os slides, Sim. junto com o Pedro, eu, a Milena e o João Eric, a gente fez as pesquisas. Como é seu nome? Andresa, a Lei Maria da Penha tem o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres. O tipo de violência física, psicológica, sexual, matrimonial e moral. Medidas protetivas é o afastamento do agressor, restrição da aproximação da vítima, ações integradas, o atendimento policial, assistência jurídica ou apoio psicológico. Lei do feminicídio. Lei de feminicídio é a proteção, uma lei que foi constituída para a proteção das mulheres contra a violência. Contra a violência. A violência contra a mulher, ela é só física ou pode ser psicológica? Psicológica, moral, patrimonial, qualquer coisa. Inclusive aqui no slide de vocês está mostrando aí, tem violência doméstica ou familiar, né? O menosprezo. Fale um pouco aí. Menosprezo e discriminação contra as condições da mulher. Muito bem. E a reclusão para quem cometer esse crime? 12 a 30 anos, podendo aumentar em casos específicos. Eu amei essa pena. Muito bem. Da equipe, vocês já conheciam sobre essas leis de proteção às mulheres? Já sabiam da existência? Vocês não pesquisaram sobre a lei do aborto, não? Sim, você pesquisou, e a lei do aborto, ela só pode ser inserida na pessoa se for menor de idade, Sim. se for uma gravidez por estupro, e se... A outra eu esqueci mais, não. E se a criança nascer sem cérebro? Então, e vocês meninos, vocês já sabiam disso? Você, com a equipe número 5, que vai falar sobre a influência do feminismo nas IAs. Quem faz parte da equipe de vocês? A Hortência, né, que fez o slide, a Evelyn, que sou eu, apresentou e vai fazer a pesquisa e tal. O Gustavo, que também fez a pesquisa, a Ruth, que também fez a pesquisa, o Thiago e o outro Thiago. A Dolovence, né, a primeira programadora, que nasceu em 1815 e morreu em 1852. Ela era matemática inglesa e conhecida como a primeira mulher programadora que escreveu também o algoritmo processado de uma máquina analítica que desenvolveu algoritmos que permitiram computação e funções matemáticas hoje em dia. Vocês já conheciam a história dela? Não, mas foi bem interessante conhecer. Que nasceu em 1914 e morreu nos anos 2000. Foi uma atriz, inventora austríaca, famosa em Hollywood também. Uma inventora brilhante, né? Da Segunda Guerra Mundial. Ela desenvolveu tecnologias tipo Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Mentira, foi? Sim. Apesar do conhecimento tarde dela, ela contribuiu muito e hoje em dia até é conhecida. Ela era uma atriz e ao mesmo tempo ela pesquisava sobre essas tecnologias. Sim, cientista e atriz. Mas você conseguiu identificar como foi que ela se interessou por de repente fazer essas pesquisas de Wi-Fi? Eu acho que ela já fazia antes, a gente não teve esse aprofundamento, mas acho que ela já fazia antes, aparentemente. Porque, assim, aparentemente ela já era inventora, só que ela também foi pro ramo de atriz, porque geralmente na época as mulheres sempre ingressavam, né? Tem alguns tópicos, né, da tecnologia combate, a desigualdade do gênero, a educação. Pode falar um pouco sobre a desigualdade de gênero na tecnologia? A desigualdade é bem forte porque, assim, mesmo que os tempos atuais estejam muitas mulheres ainda nesse ramo, assim, ainda sofre muito feminicídio, muito machismo também, muitos homens acreditam que a mulher não precisa estar nesse ramo. E, assim, o acesso à informação é bem melhor, porque você vê como conseguimos chegar até aqui. E, assim, você acha que
a tecnologia, ela pode ajudar pessoas que moram em áreas remotas, em ambientes mais distantes? Acredito que sim. O acesso à internet, de certa forma, atualmente em alguns lugares é limitado, mas eu acho que sim, a gente ainda pode colocar essa ajuda. Facilita. Agora sim, aqui no slide de vocês vem falando sobre as redes de apoio. O que são essas redes de apoio? São posts ou sites Sim. que ajudam as mulheres a identificarem. Muitas mulheres não sabem que sofrem abuso, né? Então, esses sites ajudam a gente identificar isso. Também ajudam a mulheres que sofrem abuso a colocarem lá e denunciarem. Mas vocês conseguiram pesquisar o exemplo de algum site, alguma rede que ajuda as mulheres? Que aí a gente já divulga para ajudar. Foi aqui, ó, da inteligência artificial. Um exemplo da inteligência artificial foi o SoftRate, que foi reunir dados sobre agressões contra mulheres e analisar como tomar decisões para proteger as vítimas. É um dos aplicativos que tem na internet que ajuda. Onde é que tem? Aponte aí para inteligência artificial. Tem várias coisas que ajudam. Reúne dados sobre agressão contra as mulheres e analisa como tomar as decisões. É interessante. Aqui a gente tem a importância de combater a desigualdade, né? O contexto histórico, benefícios sociais, o desenvolvimento econômico, né? Porque, de certa forma, como eu falei no começo, ainda tem essa desigualdade. Historicamente falando, com relação à tecnologia, quem é que domina? São os homens ou as mulheres? Os homens, com certeza. Os homens dominam. Hoje em dia, nós mulheres já estamos mais envolvidas nesse mercado tecnológico, porém ainda tem muita coisa que conquistar, né? Tô aqui muitas empresas há poucos anos antes da pandemia ainda pagavam as mulheres menor do que os homens por exercer o mesmo cargo, mas ainda recebiam menos, né? As mulheres. Muito bem. Quais são os benefícios sociais que as mulheres podem ter se elas forem incluídas no setor de tecnologia? Acho que muito benefício. Acho que benefício tanto para a própria mulher, né, que talvez se sinta um pouco melhor por estar sendo representada, e no geral também, porque a gente vê que a história foi um pouco desigual, que, como falou naquela moça, que só foi reconhecida atualmente, e olha que ela ajudou na Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, acho que é de uma forma muito E na boa. economia também, as mulheres, quando a mulher participa desse tipo de atividade, ela está influenciando também na economia, né? Ela está entrando no mercado de trabalho, ela está levando dinheiro para casa. Mesmo sendo pouco, né, a economia com muitas mulheres. Mesmo sendo pouco, ajuda, porém, mas- assim, vocês pesquisaram alguma mulher na atualidade que está se destacando no mundo da tecnologia? Campanha de consciência, plataformas de apoio com agentes profissionais, né? Inteligência artificial e sites ou aplicativos de denúncia. Eu não sei que eles vão falar sobre os desafios machistas nas redes sociais. Vou apresentar Certo. e fiz uma parte do trabalho. O Dimitri, Dimitri fez uma parte do slide. o Francisco Edlin, ele ajudou, ele fez a maioria do slide. Certo. E o Davi, ele ajudou o Francisco Edlin ajudar a fazer o slide. Sim. O que vocês aprenderam e o que vocês têm para mostrar pra gente sobre esse machismo nas redes sociais, esse sexismo nas redes sociais? Sexismo são comentários maldosos nas fotos das mulheres. Se uma mulher posta foto de biquíni, alguma coisa assim, homens ficam sexualizando aquela foto. Sim. Então, isso que a gente foi falar. Assédio online, homens que ficam falando, mandando mensagem imoral, Sim. tudo isso. Exatamente. Pode continuar. Cyberbullying, às vezes, tem muitas pessoas que sofrem com alguma doença, uma doença psicológica. Sim. Aí, muitas vezes, o assédio, o cyberbullying atrapalha muito mais. E tem muitas pessoas que criam perfis falsos e vão postando foto. E aí, os exemplos de campanha feminista são campanhas, são hashtags, são tipo trends que as pessoas fazem para combater esse feminicismo online. Você já conheceu alguma dessas trends? Eu conhecia o Meu Corpo Minhas Regras. Ah. Eu vi muito sobre isso. Como é? Até pesquisei sobre. Como é essa Meu Corpo Minhas Regras? Tipo assim, você não pode. A pessoa tem que deixar você tocar nela, não pode tocar, respeitar o corpo da pessoa. E no caso isso serve para homem e para mulher? Não, pros dois. Tudo isso aqui que a gente está falando, a gente está focando na mulher, porque nós estamos homenageando as mulheres, mas todos nós merecemos respeito. Sim. Agora, como um índice maior de
cyberbullying, discriminação de preconceito é mais do homem para a mulher, por isso que a gente destaca mais. Mas isso não quer dizer que vocês devam ser humilhados, né? Sim. Pelo fato, só porque você é homem, não. Nós todos somos seres humanos, né? Vamos lá. Aí tem muitas páginas também que você pode denunciar o machismo online. Muitas páginas falam denuncie, bloqueie, informe a polícia, a Polícia Federal, isso tudo assim, para proteger mesmo a mulher. Porque muitas das vezes, muitas mulheres sofrem, só que tem medo de denunciar, porque por conta da pessoa que está fazendo maltrato com ela. Você já conheceu alguma adolescente ou alguma pessoa, até mesmo adulta, que já passou por uma situação assim constrangedora e que ela denunciou? Eu tinha uma amiga minha que ela sofreu assédio quando ela era bem criança, tipo 6 anos. Aí hoje em dia online? Não, presencial, a família dela. Aí ela pegou e falou com a mãe dela, agora, né, recente, 14 anos, chegou lá na mãe dela, começou a falar e a pessoa foi presa. Mas e o assédio online? Você tem algum exemplo? Já conheceu alguma colega de escola? Online só, acho que uma também. Acho que uma amiga minha também lá do 8º foi no 7º. Tinha recebido, tipo assim, ela tinha postado uma foto, aí várias pessoas falaram assim, vai lavar uma louça, não sei o quê. E vocês sabiam também que tem o perigo de você postar sua foto, uma pessoa pegar aquela sua foto, criar um perfil falso com a sua foto e de colocar, por exemplo, no site de prostituição, no site dizendo que você está pedindo dinheiro. Ah, eu tô precisando de ajuda. Aí pega a sua foto e entra no WhatsApp. Já vi muitas coisas assim. Pois é, então, gente, esse aqui é um ambiente muito perigoso. Por isso que é interessante essas aulas, para que a gente aprenda a se defender. O empoderamento feminino. Antigamente, não existia muitas leis para proteger as mulheres. Aí, hoje em dia, com a evolução, agora as mulheres têm vários direitos. Direitos de se proteger, direitos de... Mas você acha que a grande parte das mulheres tem consciência que tem esses direitos ou ainda tem um grupo que nem sabe que tem esses direitos? Tem muitas pessoas que ainda não sabem o conhecimento dos direitos delas. Não sabe, né? Aí outro detalhe dessa imagem que também está mostrando são as cores de pele. Sim. Porque assim, no começo, quando as leis foram criadas, geralmente elas beneficiavam mais a mulher branca, a mulher de elite branca, a mulher pobre, negra, da favela, a empregada doméstica. Durante muitos séculos, as mulheres foram empregadas domésticas em casas, em fazendas, sem receber salário, sem ter direito a nada, maltratadas. E eles diziam que elas eram da família, pra fingir que é da família, não precisa pagar. Tem as consequências do machismo, né? Sim. As violências, a dor psicológica, a moral da pessoa que pede. A gente aconselha a ter esses passos, que são a educação, a conscientização e a ação, que é você pensar e depois fazer uma ação. Sei lá, você foi assediado ou você foi assediado, você vai procurar uma pessoa para falar. Muito bem. Na equipe, eles vão falar sobre a importância das mulheres na história. São mulheres de antigamente e mulheres da atualidade. É a Adriane, a Lara, a Lívia, o Daniel e eu. O que cada um fez? O que a Adriane fez? O Daniel pesquisou, a Adriane também ajudou nas pesquisas e no slide. A Lívia também fez a mesma coisa e a Lara vai apresentar uma parte do trabalho. Muito bem. A gente vai falar agora da Maria da Penha. Maria da Penha Fernandes é farmacêutica química e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Concluído o seu mestrado em parasitologia e em análise clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas na Universidade de São Paulo em 1977. Em 1983, Maria da Penha foi baleada, vítima do seu marido, Marco Antônio Heredias Vieira, enquanto dormia. O disparo deixou ela paraplética até hoje. A Lei Maria da Penha, a legislação brasileira criada para cobrir a violência contra a mulher, doméstica e familiar. Ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006. É um marco importante no combate da violência do gênero no Brasil. Sobre a segunda mulher importante na história, Dandara dos Palmares. Dandara dos Palmares é uma figura da história brasileira pouco conhecida e pouquíssimas fortes seu respeito.
Ela viveu no Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da história do Brasil. E ficou conhecida por ser uma mulher guerreira que se engajou na luta contra os portugueses que planejavam destruir o quilombo. Foi esposa de Zumbi dos Palmares e teria sido uma grande influência na forma como ele administrava o quilombo. Juntos tiveram 3 filhos, chamados Motumbo, Armódio e Aristógito. Mas não se sabe mais nada sobre a vida pessoal do casal. Em 24 de abril de 2019, Dandara dos Palmares foi incluída no livro de Heróis e Heroínas da Pátria por seu papel em Palmares. Sua inclusão se deu por meio da Lei número 13.816. Agora eu vou cantar uma música que representa ela. Conheceu o Zumbi dos Palmares e logo se apaixonou. Dandara, Dandara, Dandara. No quilombo ela foi conhecida e logo virou a rainha. Com Zumbi ela teve 3 filhos e logo ficou desconhecida. Dandara, Dandara. Francisca da Silva de Oliveira, conhecida como Chica da Silva, foi uma mulher escravizada que se tornou uma das mais ricas do Brasil no século XVIII. Ela foi alforriada, liberta da escravidão e viveu em Diamantina, Minas Gerais. Seus feitos mais importantes na história foram a conquista da liberdade na idade adulta, integrar-se na elite colonial e ela se tornou uma das grandes personalidades do Brasil. Era filha de negra com um português branco que vendia como escrava. 96, e a causa de sua morte é desconhecida. Após sua morte, foi enterrada na Capela São Francisco de Assis e foi mostrada em novelas e filmes após sua morte, por figuras importantes do mundo cinematográfico. No primeiro C, eles vão falar sobre os vieses machistas em inteligências artificiais. Minha equipe é eu, que sou o líder, eu ajudei o slide, o Carlos Eduardo, pesquisa Yara. A maioria a gente só pesquisou e o Carlos Eduardo fez o slide, né? Então a gente vai começar explicando mais um pouquinho sobre os direitos produtivos das mulheres, ok? Que passaram por um longo processo de construção, são protegidos por diversas leis e normas. Então a gente vai citar um pouco dos principais direitos reprodutivos das mulheres, como direito à informação e educação sexual, direito ao acesso a serviços de saúde reprodutiva, direito ao planejamento familiar, direito ao aborto seguro e legal, direito à maternidade segura e proteção contra a violência obstétrica, direito à integridade corporal e proteção contra esterilização forçada e direito à não discriminação no acesso à saúde. Aqui são só alguns tópicos. É que as mulheres são discriminadas com relação às IAs. Aqui a gente fala que maneiras pelas quais os viés machistas podem se manifestar na IA, como dados de treinamento enviesados, subrepresentação das mulheres em campos tecnológicos, estereotipos em assistentes virtuais. Por exemplo, tem a Alexa, né? Também a Alexa, tem, deixa eu ver, o Google mesmo, né? Quando você vai falar a Google Assistente, quando você vai mandar um áudio, alguma coisa. Que aí quando você manda o áudio ou pesquisa alguma coisa, que aí sai aquela voz feminina, várias decisões automatizadas. E como mitigar esses vieses? Diversificação dos dados de treinamento, auditoria, transparência, design exclusivo e ética na IA. Aqui a gente falou mais sobre os direitos mesmo das mulheres, que aqui a gente fala sobre a lei de planejamento familiar, que tem como primeiro artigo planejamento familiar e direito de todo cidadão observado e disposto nesta lei, que regueu o acesso a todos os contraceptivos, com pílulas e dispositivos intrauterinos, certo? E determina que a esterilização voluntária, laqueadura e vasectomia, maiores de 21 anos, ou com 2 filhos vivos. E aqui também a gente fala só um pouquinho sobre o Código Penal brasileiro, que é o aborto criminalizado no Brasil, com algumas exceções legais, como estupro e risco de vida à gestante. Agora me diga uma coisa, se uma mulher sofrer algum tipo de preconceito dentro das IAs ou das redes sociais, ela tem como recorrer, a lei protege a mulher também dentro desse mundo virtual ou ela só é protegida aqui fora?
Eu acho que mais aqui fora, né? Mas se a mulher se sentir ofendida, ela pode procurar. Ela pode procurar. Porque como ela tem as total pessoas têm que direito. entender que a internet não é uma terra sem lei. Já existem as leis digitais. Principalmente hoje, no mundo de hoje que a gente está tão atualizado, né? Exatamente. E também a internet pode servir como um meio de informação. Uma mulher que não sabe como se defender, não sabe a quem procurar no momento em que ela está sofrendo um machismo, uma agressão física ou verbal, ela pode usar a internet para buscar ajuda. Fazer parte de grupos, de ajuda de mulheres, né? Acaba que tudo hoje em dia é bem mais fácil, né? Você consegue pesquisar, você consegue várias coisas, ver várias coisas pela internet mesmo. É um mundo, né? Que nós mundo. temos aqui. Muito bem. Mas a equipe do primeiro A e o tema é desafios machistas nas redes sociais. Ione Peixoto. Antônio, Ricardo, Isabelle, Tiago e Lavi. Desafios machistas nas redes sociais. O sexismo nas redes sociais é uma forma de violência que se manifesta por meio de preconceito, discriminação e estereótipos de gênero. Alguns exemplos de sexismo nas redes sociais é a representação sexualizada de mulheres, anúncios de empregos discriminatórios, o assédio online, também conhecido como cyberbullying, tem um impacto significativo nas mulheres, afetando sua saúde mental, bem-estar e vida profissional. Agora uma pergunta, por exemplo, se uma mulher posta nas redes sociais, uma mulher, não estou falando de criança nem adolescente, uma mulher adulta, posta uma foto de biquíni, será que os homens têm o direito de irem lá comentar na foto que a mulher está de biquíni, de diminuir essa mulher, desqualificar, só porque ela está aparecendo de biquíni nas redes sociais? Qual é a sua opinião? Na minha opinião, não. As pessoas, elas têm o livre-arbítrio, claro, para postar o que elas quiserem, se elas se sentirem bem, e ninguém tem o direito de diminuir a pessoa por causa disso. Exatamente. Se reproduz através de normas sociais e estereótipos que colocam as mulheres em posições inferiores, limitando suas oportunidades e liberdades. Exatamente. Quando diz assim, mulher na cozinha, lugar de mulher na cozinha, isso aí é inferiorizando. Isso reflete em atitudes como violência de gênero, objetificação do corpo feminino e desvalorização do trabalho das mulheres. E o assédio online é uma forma grave de machismo, onde as mulheres sofrem ataques, ameaças e humilhações nas redes sociais. E, por conta disso, foram criadas diversas campanhas feministas. Um exemplo delas é a Me Too, que é um movimento contra o assédio sexual e a agressão sexual que surgiu nos Estados Unidos em 2017. O movimento se espalhou rapidamente nas redes sociais com a hashtag MeToo, eu também, em inglês, que foi usada para demonstrar a prevalência de assédio sexual e agressão, especialmente no local de trabalho. Ações da MeToo Brasil: apoiar vítimas de violência sexual a romperem o silêncio, prestar apoio a mulheres e homens vítimas de violência sexual, divulgar informações sobre supostos assédios sexuais, realizar campanhas de conscientização, incidir na legislação e litigar estrategicamente. O cyberbullying e o sexismo digital são problemas crescentes no ambiente online, afetando principalmente jovens e mulheres. O cyberbullying envolve o uso de plataformas digitais para assediar ou humilhar indivíduos. Enquanto o sexismo digital refere-se a ataques e discriminação baseados no gênero, frequentemente voltados para mulheres, como assédio e violência virtual. O cyberbullying pode ser para qualquer pessoa que está usando a internet. Cyberbullying é um ataque que a pessoa sofre na internet por qualquer motivo, fútil ou pela sua aparência. É o bullying nas redes sociais. Sim. Já o sexismo, que acontece mais em mulheres, é a discriminação de gênero só pelo fato dela ser mulher. Aqui, especialistas explicam os danos psicológicos causados pelo cyberbullying. São mais propensos a atingir jovens que não possuem uma rede de apoio, por isso é importante a vítima compartilhar sua situação com pessoas próximas. Ela reforça que se a violência virtual acontecer frequentemente e vinda de várias pessoas, pode ocasionar prejuízos consideráveis na autoestima e nas relações interpessoais do jovem, bem como maior prejuízo no desempenho escolar. Pronto, você já sofreu na sua vida escolar até hoje, você já sentiu em algum momento
uma espécie de bullying que fizeram com você? Algumas brincadeirinhas sem graça? Eu já sofri bullying quando eu estava na escola particular, eu era mais nova. E eu adquiri um trauma por conta disso. Aí eu tive que fazer terapia porque eu tinha medo de ficar sozinha em casa por uma coisa que fizeram comigo na escola. Sim, tá vendo? E aí eu fiz terapia e hoje em dia eu já fico sozinha em casa. E eu sofri muito bullying quando eu era criança. Mas muita gente me julgou, me criticou, mas eu encontrei pessoas que me apoiaram, me entenderam, e graças a isso eu não possuo mais isso. Mas tem pessoas que infelizmente não têm essa mesma sorte de superar os traumas causados pelo... Mas essa superação é graça, você tá fazendo ou já fez terapia? Já fiz, mas eu tenho que continuar fazendo. E por último, como o machismo se manifesta nas redes sociais, as principais formas. Comentários ofensivos e agressivos, que é muito comum, já que frequentemente acontecem ataques verbais nas redes sociais, como no Twitter, YouTube. Acontece com muita frequência. Sexualização e objetificação. Muitas mulheres são constantemente sexualizadas nas redes sociais, seja em postagens de fotos pessoais, seja por comentários que objetificam seu corpo. Isso é uma forma de reduzir a mulher a um objeto de desejo, desconsiderando sua individualidade intacta. Bem, como já existem muitas campanhas que combatem esse tipo de coisa, até hoje existe, infelizmente ainda precisam existir esse tipo de coisas porque é uma coisa inevitável de se acontecer. Eu acredito que a solidariedade seja a melhor forma as pessoas se conscientizarem de que todo mundo merece respeito e que não devemos ser subjugadas só por nosso gênero ou pela forma como nos identificamos. Muito obrigada. Ano B. Sou eu, Diogo, Larissa, Danielson, Regis, Leiciane. Lei Maria da Penha. Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sua finalidade é trazer atendimento mais celere para a mulher e resolver ações civis e criminais em uma mesma vara. Também trouxe medidas protetivas de urgência que protegem a vítima de violência doméstica. A lei do assédio moral, vamos lá, e no trabalho. A legislação proíbe comportamentos que envolvam assédio moral ou sexual nas relações de trabalho e define penas para quem os pratica. E agora é a lei, licença maternidade é um direito também da mulher. Como funciona? O início do benefício será fixado na data do atestado médico a partir do 8º mês de gestação. Primeiro ano B, que vai falar sobre as mulheres na história brasileira. Quem são os componentes da equipe? Marcos Levi, Maria Eduarda e Tainá. Maria da Penha foi vítima de violência doméstica e, após lutar por justiça, teve seu nome associado à criação da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres da violência no Brasil. A Lei Maria da Penha, ela teve como resultado da pressão do caso dela, né? Foi sancionada a Lei Maria da Penha, que visa prevenir e punir a violência doméstica contra as mulheres no Brasil. A Dandara dos Palmares foi uma importante líder e guerreira negra que lutou contra a escravidão no Brasil durante o período colonial. Esposa do Zumbi dos Palmares, ela desempenhou um papel fundamental na resistência ao domínio português e na proteção do Quilombo dos Palmares. Embora muitos detalhes de sua vida tenham sido apagados ou distorcidos ao longo do tempo, Dandara é hoje reconhecida como uma heroína da luta pela liberdade e igualdade dos negros no Brasil. Agora, vamos falar por último da Chica
da Silva. Chica da Silva foi uma escrava que conquistou a liberdade e tornou-se uma mulher poderosa e influente na sociedade colonial, desafiando as normas das épocas com sua inteligência artística. Com o apoio financeiro de Oliveira, Chica da Silva pôde adquirir sua liberdade e viver de maneira mais independente, embora sua posição ainda fosse marcada por preconceitos e desigualdades. Ela teve vários filhos com um contratador e sua ascensão ao status de uma mulher livre e rica foi um reflexo das tensões sociais e raciais que marcaram o período colonial. Aqui temos algumas conquistas das mulheres, que foi em 1827, quando as meninas puderam frequentar as escolas, em 1879, quando as mulheres puderam entrar nas faculdades, em 1932, quando foi conquistado o direito ao voto, em 1962 foi criado o Estatuto da Mulher Casada, em 1977 foi aprovada a Lei do Divórcio, em 1988 a Constituição Brasileira reconheceu as mulheres como iguais aos homens. Em 2002, a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular o casamento. E em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio. E com a outra equipe do primeiro ano B, e eles vão falar sobre os vieses machistas na inteligência artificial. Quem são os alunos? Letícia Mara, Pedro Henrique, Caio Luque e Josué Castelo. Muito bem. Algumas frases machistas. Frases machistas que escutamos durante a vida. Se você não se cuida, ele vai procurar outra. As meninas bonitas não se comportam assim. Isso é falta de sexo. Mulheres não são para compreender, são para amar. Tinha que ser mulher. Certeza de que você está naqueles dias. Vestida desse jeito, queria o quê? O que é machismo? Machismo é um conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que promovem a ideia de que os homens são supostamente superiores às mulheres e que, consequentemente, tentam justificar a desigualdade de poder entre os gêneros. Esse conceito se fundamenta na construção social e cultural de papéis de gêneros rígidos, que limitam tanto as mulheres quanto os homens a padrões predeterminados. O que é machismo nas redes sociais? O machismo nas redes sociais é um problema crescente que afeta a sociedade como um todo. As plataformas digitais, que deveriam ser espaços de expressões e conexões, muitas vezes se tornam terrenos de discriminações e violência contra as mulheres. Algumas das formas mais comuns de machismo nas redes sociais incluem comentários sexistas e misóginos e assédio e ameaças online, discriminação e exclusão de mulheres no espaço digital, propagação de estereotipos e preconceitos de gênero. É fundamental combater o machismo nas redes sociais, promovendo uma cultura de respeito e igualdade. Algumas estratégias para isso incluem denunciar e reportar comportamentos machistas, promover a visibilidade e a voz das mulheres online, educar e conscientizar sobre os efeitos do machismo, criar espaços digitais seguros e inclusivos para todas as pessoas. Imagens sobre o machismo, como o homem sempre acima da mulher, ou mandando ela calar a boca, ou assediando mesmo a mulher. E a tabela do machismo no mercado de trabalho. Mulheres no mercado de trabalho. População ocupada de 25 a 49 anos, no quarto trimestre de 2012 a 2018. O número de mulheres ocupadas aumentou mais de 1,4 milhão entre 2012 e 2018, enquanto o número de homens cresceu apenas 1.904 mil. Do primeiro ano B, e quem são as representantes da equipe? É Eduarda, Tainá. Eduarda e Tainá, somente as duas? Thaísa, Renan e Rebeca Cordeiro. Todos. A influência do feminismo nos viados da tecnologia. Ada Lovelace. Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, atualmente conhecida como Ada Lovelace, foi uma matemática e escritora inglesa. Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por máquinas. A máquina analítica de Charles Babbage. Durante o período em que esteve envolvida com o projeto de Babbage, ela desenvolveu algoritmos que permitissem à máquina computar os valores de funções matemáticas. Lila Ibrahim. Lila Ibrahim é uma engenheira e empresária americana. Ela foi contratada em 2018 como a primeira diretora de
operações do Google deprimente. Ibrahim, em 1993, na Intel, como engenheira de design no processador Pentium. Durante 18 anos na Intel, ela ocupou vários cargos técnicos de marketing e de liderança, incluindo o de chefe de gabinete da Craig Bank. Você já tinha ouvido falar dessas duas mulheres? Só da Ada. Só da Ada. E aí, qual é o exemplo que elas passam para vocês, dessa geração nova, com relação ao poder que as mulheres têm em atuar nesse mundo digital, no mundo tecnológico? Eu acho que elas passam uma grande representação para estimular as mulheres de hoje em dia a se formarem nas IAs, em faculdades de tecnologia. Elas servem como inspiração para a nova geração, né? Para a nova geração das mulheres. Elas inspiram. Muito bem. Com outra equipe que vai falar também sobre mulheres e tecnologias, eu gostaria só que vocês dissessem quem são as pessoas da equipe. Sou Rafael e Davi. Sobre a Ada Lovelace, ela nasceu em 1815 e faleceu em 1852. Ela é considerada a primeira programadora da história e escreveu o primeiro programa de computador numa sequência de instruções para calcular os números de Bernoulli. Aí tem a Regina Mann. Ela nasceu em 1914 e faleceu em 2000. Ela era uma atriz de cinema e inventora austríaca americana. E foi uma das primeiras mulheres a combinar a carreira em Hollywood com inovações tecnológicas. A mãe do Wi-Fi e do Bluetooth, viu aí? Cara? E tem a Susan Wojcicki. Ela é ex-diretora executiva do YouTube e responsável por revolucionar a tecnologia dos vídeos e plataformas digitais e responsável por esse novo modelo de vídeos que a gente tem hoje em dia. Ainda no primeiro B, com a outra equipe que vai falar sobre o machismo nas redes sociais. Aqui, ó, os membros Lucas, Fábio, Yasmin, Levi e Gabriel. Pode ir. Vamos falar aqui sobre os desafios do machismo na rede social. As redes sociais são espaços de conexão e entretenimento, mas também refletem desigualdades. Muitos desafios virais reforçam estereótipos de gênero e objetificam mulheres, influenciando a autoestima e a visão da sociedade sobre elas. Precisamos questionar esses padrões e promover um ambiente digital mais respeitoso e igualitário. Nesse slide aqui nós temos o quê? Comentários. O que tem aí nesse slide? São comentários machistas nas redes, comentários de homens machistas nas redes sociais falando coisas sobre as mulheres sendo machistas. Escolha um aí pra gente ver. Mulher que anda toda decotada mostrando tudo para todo mundo não merece respeito, minha opinião. Aí eles colocam, eles transformam o preconceito e o machismo em minha opinião, né? No caso, vocês já cometeram algum tipo de comentário desse, já fizeram algum comentário desse, ou vocês já viram esses comentários nas redes sociais? Já vimos, mas só que eu nunca fiz. Você nunca fez? Vocês já fizeram? Não. Tem certeza? Ninguém faz, mas na hora lá é cheio. A Lei Maria da Penha foi criada em 2006. Era para combater a violência contra a mulher, punindo agressores e garantindo medidas protetivas às vítimas. Criada em homenagem a Maria da Penha, fortalece a prevenção e o enfrentamento à violência de gênero no Brasil. Vamos falar sobre sexismo. Sexismo ou discriminação ou preconceito baseado no sexo ou no gênero, fundamentado na crença de que um gênero é inerentemente superior ao outro. Sexismo é uma ideologia que perpetua a discriminação e a desigualdade entre gêneros, baseada na crença da superioridade de um gênero sobre o outro. Integrantes do grupo. Muito bem.